Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A tia Paty está ótima. Crianças, hoje nós vamos falar de uma passagem da Bíblia que fala é um exemplo de comunhão com Deus, um exemplo de coragem, uma pessoa que não tinha medo porque ela tinha comunhão com Deus. E como versículo base, a gente vai abrir a Bíblia lá no Salmo 23, no versículo 4. Acharam? Então tá bom, a tia Paty vai ler para vocês. E vocês acompanhem aí. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Vocês sabem quem escreveu esse salmo? Sabem? Davi. Davi escreveu a maioria dos salmos. Lá nos salmos, vocês vão ver, a maioria deles está assim, salmos de Davi. Davi fazia esses salmos e cantava, eram louvores que Davi tinha para Deus. Vocês lembram que Davi, antes de ser rei... isso que eu queria falar para vocês. Vocês devem estar pensando, por que a tia Paty está com essa coroa, né? É porque eu vou falar um pouquinho do rei Davi. Mas só que eu vou falar de Davi antes dele ser rei. Porque Davi era muito corajoso, por isso ele se tornou rei. Vocês sabiam? Então eu vou contar um pouquinho da história deles. Vamos relembrar a história, porque vocês já devem conhecer, né? Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele andava pelos campos, pastoreando suas ovelhas, e ele ia conduzindo seu rebanho e ia cantando esses salmos que ele compunha. Um deles era esse que eu acabei de ler, um versículo, que é o Salmo 23, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi tinha certeza disso, que o Senhor era pastor dele e que nada ia faltar na vida dele, que Deus ia estar com ele em todos os momentos, sejam bons, ruins, que Deus ia proteger ele do mal e Deus ia estar com ele em todos os momentos da vida dele. Então, sabe que tinha um dia que ele estava lá com as suas ovelhinhas cantando, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que aconteceu? Ele se deparou com um urso. Imagina só, crianças, um urso. Eu ia ficar com medo se eu visse um ursão na minha frente, bem maior do que Davi. Mas Davi não teve medo. Davi tinha uma comunhão tão grande com Deus, ele acreditava tanto em Deus, que ele não teve medo. Ele foi em direção ao urso, lutou, e matou o urso. Davi matou o urso. Mas ele matou o urso porque Deus capacitou ele para matar esse urso. Deus deu força para ele, né? Num outro dia, estava ele lá com as suas ovelhinhas de novo, as ovelhinhas aqui, Davi no campo, cantando seus salmos, quando de repente, um leão. Esse leão já estava pronto para atacar Davi, mas Davi, muito corajoso, foi para cima do leão, lutou com o leão, matou o leão. Mas não derrubou as ovelhas, mas matou o leão. Davi era muito corajoso, né, crianças? Imagina um leão. E eu, com aquela bocona do leão, acho que eu ia sair correndo. Mas Davi tinha certeza que Deus era com ele. E tem uma outra parte também que vocês vão lembrar. Vocês lembram do gigante Golias? Ninguém queria enfrentar o gigante Golias. Ninguém. Mas Davi foi e enfrentou o gigante Golias. E Davi acreditava que o Senhor estava com ele e o Senhor ia fazer com que Davi ajudasse Davi a matar o Golias. E foi o que aconteceu. Com uma pedrinha que Davi tacou na testa do gigante, o gigante caiu mortinho. Todo mundo ficou... Sabem por quê, crianças? Porque Davi era pequenininho. Ninguém acreditava que Davi tinha essa coragem e tinha essa capacidade de matar um gigante. Olha a diferença. Mas Davi matou com uma pedrinha. E por quê?
Porque ele tinha comunhão com Deus, porque ele não tinha medo de nada, porque Davi louvava a Deus, porque Davi orava a Deus, porque Davi amava a Deus. E por ele louvava, orava e amava a Deus porque ele acreditava em Deus, ele tinha fé, ele tinha comunhão com Deus. Ele podia passar o que fosse durante o dia, qualquer situação de medo, de desespero, mas ele enfrentava e quando ele chegava na sua casa, ele dobrava o seu joelho, orava a Deus, deitava na sua cama e dormia tranquilamente, sem medo, porque ele sabia que o Senhor era com ele. Então, crianças, vamos ter a certeza de que o Senhor é conosco. Vamos ter essa comunhão com Deus. De que forma? Orando, louvando, obedecendo, né? E a gente pode, e tendo essa comunhão com Deus, a gente pode ter paz no nosso coração e ficar sem medo de nada, crianças. Como é bom, né? Ter comunhão com Deus. Agora a gente vai fechar os nossos olhos e nós vamos orar. Deus querido, Deus amado, entregamos, Senhor, a nossa vida na Tua presença. Que o Senhor esteja sempre conosco, cuidando, protegendo, Pai. Que a gente possa sempre estar em comunhão contigo. Para que nunca, Senhor, a gente tenha medo de nada, Pai. Mas que a gente possa enfrentar todos os nossos problemas. Meu Deus, eu peço que o Senhor esteja abençoando a cada criança que está, Senhor, assistindo esta aula e que essa bênção vá por toda a sua família, por seus irmãos, por seus pais, por seus tios, avós e por todos os seus amiguinhos, primos, enfim, por todos que eles conheçam e que eles gostam, que está dentro do coração deles. E que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois é, crianças, está chegando ao fim a nossa aulinha, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Então levem essa lição com vocês para essa semana, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E que nós temos que ter comunhão com Ele para que a gente possa enfrentar todas as nossas situações sem medo, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima aula. Um beijão!